Nós estamos começando mais uma edição do programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu vou conversar com o escultor Reginaldo, Valmir Reginaldo, que é um escultor que trabalha com metais. Ele não só trabalha com metais, mas ele aproveita peças metálicas para compor imagens e esculturas fabulosas. Daqui a pouco a gente vai ver. Ele é um paulista, ele tinha ele vai contar a história dele. Mas eu sei que ele tinha um pai que era serralheiro, ele se inspirou e teve desafios e foi trabalhando, e o fato é que hoje ele é um dos grandes escultores brasileiros. E ele está conosco já. E nós vamos começar a nossa conversa como sempre nós começamos. A tradição do programa é receber os convidados com uma pergunta. Uma pergunta que cumpre dois objetivos. E o primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa. E, e o segundo objetivo é registrar a passagem do convidado no canal. Nós achamos que daqui a muito tempo essa nossa entrevista de hoje vai ser descoberta por algum arqueólogo digital, alguma pessoa do futuro, e vão perceber essa nossa conversa. E vou ficar muito feliz que as pessoas saibam que eu conversei um dia com Valmir Reginaldo, esse belíssimo escultor que engrandece a arte nordestina e a arte brasileira. Valmir Reginaldo. Quem é Valmir Reginaldo? Olá, meu nome é Valmir Reginaldo. Eu hoje resido aqui em Agrestina, Pernambuco, mas nasci em São Paulo, né? Os meus pais são daqui de Agrestina e em 79 eu vim ao mundo através deles e eles moravam em São Paulo. E aí eu fiquei em São Paulo ainda uns 11 anos. Quando eu estava com 11 anos, meus pais retornaram para a cidade deles aqui em Pernambuco. E eu vim com ele, né? Claro, eu era criança, tinha que vir com meus pais. E aí eu desenvolvi, cresci aqui, aprendi a profissão de serralheiro com meu pai, que ele veio com o intuito de colocar uma serralharia aqui em Agrestina. Graças a Deus deu certo. E aí ele me ensinou a, a, a técnica, a arte da serralharia. E hoje eu me encontro como um artesão, um escultor, né? Esse tempo que eu passei na serralharia, eu confesso que eu não gostava muito, não. Eu tinha um sonho, o meu sonho era ser caminhoneiro. Eu sonhava com isso aí, cara. E aí eu coloquei o foco nisso. Fiquei na serralharia porque meu pai obrigava. Você vai para a escola, você sai da escola, você vem para a serralharia. Mas eu não gostava, não era aquele apreço que eu tinha de trabalhar com serralharia. E o sonho e o foco era ser caminhoneiro. Quando eu completei meus 18 anos, aí corri atrás, tirei a habilitação, esperei aquele prazo de um ano para poder classificar ela para caminhão. E aí classifiquei. Nesse período eu já estava casado, Quer dizer, casei há você casou com 18 anos, 18 19? anos. Você casou com 19 anos? Isso, foi. 19 anos eu me casei. E o meu sogro, ele era caminhoneiro. Olha, já estava dando. Aí eu peguei, quando eu classifiquei a carteira, a habilitação, para caminhão, o foco foi, vamos pegar a estrada. Aí ele ficou empolgado também, né? E ele dizia, ó, Valmir, já estou ficando velho, vai ser bom, porque aí você dá continuidade aí e tal. Ele tinha um caminhão na época. Rapaz, eu fui com ele, eu passei 3 meses na estrada, rodando o Brasil. Mas foi um santo remédio para me descobrir que não era isso, cara, que eu queria. Não era. Eu confesso a você assim, então, quando eu estava com 30 dias na estrada com ele, já me caiu a real que não era o que eu queria. Não era o que eu queria. Porque, cara, o caminhoneiro, ele passa por um perrengue grande, ele sofre bastante.
A gente vê assim, o cara viaja, conhece o Brasil, tem os seus pró bom, né? Mas também tem um ruim. Exemplo, o caminhoneiro ele é humilhado no posto fiscal quando para. O camarada só quer carimbar a nota quando ele quer, se não soltar alguma coisa, alguma propina para ele carimbar. Aí a polícia para. Ele é humilhado também quando a polícia para, porque às vezes eles entram, botam cachorro dentro da boleia, vira tudo, atrás de droga, esse negócio. E ali morreu o negócio. Não encontrou nada, vai-se embora, segue viagem. E nisso eu me desmotivei bastante. E eu vi e senti que não era o que eu queria. Aí, quando a gente chegou, passei uns 3 meses com ele na estrada. Quando a gente chegou, ele empolgado, ele falou: agora nós vamos comprar um caminhão maior. Eu entreguei a chave do caminhão a ele e disse: olha, que Deus abençoe a sua profissão, mas essa não é para mim, não. Ele nem acreditou, porque eu falava muito. Era sonho. Mas para você ver que não é o que a gente imagina as coisas, às vezes. Eu não me arrependo de ter ido, porque se eu não tivesse ido, hoje eu estava pensando, rapaz, eu acho que eu tinha me dado bem, caminhão e tal. Mas, quando ele chegou, entreguei a chave, voltei para a serralharia. Meu pai olhou assim e disse: rapaz, eu não falei para você. Aí eu disse: aí voltei a fazer portão. Quando eu voltei, o período de eu começar com arte foi negócio de 20 dias que eu estava na serralharia, estava fraco de portão e tal. Eu fui numa oficina de um amigo que ele consertava moto. E quando eu cheguei lá, ele estava com muita corrente de moto, bastante mesmo. Aí ele disse: vou jogar tudo isso no lixo. Mas rapaz, isso tudo no lixo. Ele disse: na época era 1 centavo o quilo. Aí ele disse: eu prefiro jogar no lixo do que vender, porque não dá nada. Aí eu peguei essas correntes, quando eu olhei as correntes assim, eu imaginei: vou fazer uma mesa, vou fazer um banquinho, algo assim. Aí peguei as correntes, levei para a oficina. Quando eu cheguei na oficina, que eu joguei as correntes, elas caíram numa forma e eu vi um jacaré. Enxerguei um jacaré, a forma que as correntes caíram. Aí eu falei: vou fazer o jacaré. Aí, pô, fiz o jacaré. Quando eu terminei, todo mundo, amigos meus, não acreditou que tinha sido eu que tinha feito o jacaré. Aí eu não dei muita importância, eu achava que qualquer serralheiro fazia, sabe, que soubesse soldar. Eu não estava muito empolgado com arte. Até porque na minha família não tem nenhum artista plástico, não tem ninguém ligado à arte. Eu não, olha, eu penso num cara ruim para desenhar sou eu. Sou péssimo para desenhar. Mas aí eu coloquei o jacaré na frente da oficina, aí apareceu um cliente, comprou o jacaré e me fez a proposta: me faça um cavalo, tamanho real. Eu fiquei inseguro, né? Nunca tinha feito. Mas eu disse a ele: eu vou tentar, nas horas vagas eu vou começar a fazer, quando estiver pronto eu mando as fotos para você, ligo para você vir olhar de perto. Aí beleza. E aí eu fiz desse jeito. Comecei a fazer os portão e nas horas vagas eu comecei um cavalo. Colocando a sucata, tudinho. Quando eu finalizei o cavalo, a oficina do meu pai era bem apertadinha. Aí eu tinha que pintar o cavalo do lado de fora. Aí eu coloquei o cavalo para fora, pintei ele. Quando eu estava terminando de pintar, passou um empresário da cidade mesmo aqui, que tem um posto de gasolina, e disse: quem é isso aí? Eu disse: é meu. Eu disse: quem fez? Foi eu. Ele já me conhecia, eu já fiz serviço para ele. Ele disse: foi você que fez. Puder, sem acreditar. Eu disse: foi. Aí ele disse: quanto é esse cavalo? Naquela época eu não sabia preço de arte. Aí eu olhei assim, me calculei dos dias de trabalho que eu fiz e falei para ele que o cavalo era R$ 1.500. Eu já coloquei estourando, como eu já negociava com ele em portão, esse negócio, ele sempre é aquele cliente chorão: rapaz, me passa um desconto e tal. Eu disse: vou logo, tá caro, 1.500. Ele nem discutiu o preço, disse: o cavalo é meu. Aí foi onde eu já estranhei. Eu disse: oxe, Marco nem discutiu o preço. Aí fiquei assim pensando. Aí beleza. Aí ele disse: vou colocar ele lá no posto, na frente do posto. Eu disse: tá certo. Realmente, ele levou, colocou na frente do posto. Aí eu fui fazer um outro para mostrar o rapaz, né? Eu não tinha nem mostrado o primeiro. Aí eu fiz o segundo,
Aí passou um rapaz do Recife, comprou. Aí no terceiro, aquele cantor de vaquejada, Mano Walter, passou, comprou o terceiro e encomendou outro. E aí eu já tava vendendo por 3 mil. Aí eu, rapaz, eu tô gostando disso. Aí quando eu fiz o outro de Mano Walter, aí eu fiz o quinto. Aí meu pai que já vendeu, eu não tava lá, tinha saído da oficina, tava viajando. Meu pai vendeu por 5 mil. Eita! Não, o ramo é esse. Aí eu É melhor do que serralharia. parei com serralharia e comecei na arte. Aí comecei a fazer cavalo, boi, elefante, leão. Comecei fazendo os bichos todinhos. E graças a Deus, sempre vendendo, sempre vendendo. A oficina, como eu falei, era pequena do meu pai. Eu aluguei um lugar maior, uma garagem maior, e fui uma, com uma oficina minha mesmo. E aí comecei a desenvolver, rapaz. E hoje eu sobrevivo da arte, graças a Deus. Ô, 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 Apesar. É, ô Valmir, e você, eu já vi peças suas maravilhosas. Como é que você. Eu queria que você falasse primeiro o processo de inspiração. Ah, eu vou fazer hoje um elefante, eu vou fazer um cisne, eu vou fazer uma jacaré. A primeira inspiração. Como é que chega a inspiração para você? E depois, como é o processo? Como é que você escolhe as peças para ir juntando uma com a outra para dar o bicho? Porque isso é uma arte espetacular, né? vamos lá. A inspiração, quando eu comecei a fazer de início, eu não tinha aquela inspiração. Eu vinha aquela, se eu vou fazer um boi. Ah, aí eu ia fazer o boi. Aí tinha aquela demora, porque eu imaginava uma peça, não via a peça, aí tentava fazer com outro tipo de material, sendo metal, mas não se encaixava. Mas aí, ao determinado tempo, eu comecei a ter as inspirações de madrugada. Às vezes eu estava deitado, dormindo de madrugada. E aí era como se fosse um sonho. Eu me via eu mesmo fazendo uma escultura e já via ela. Quando eu sonhava com as peças, eu já via eu mesmo produzindo ela e já via elas prontas. Eu já via, poxa, já vi ela pronta. Aí eu chegava com aquele entusiasmo na oficina, com aquela ansiedade de fazer logo que era para eu já, porque eu estava vendo ela. Aí eu produzi ela tanto rápido, bem mais rápido, e ficava perfeita. Até eu, depois eu ficava olhando assim, esse cara, não dá nem para acreditar que é o cara que faz. Esse cara não desenha, não faz nada. Mas as inspirações vêm mais à noite, às madrugadas. Hoje eu até durmo com um papel para anotar, porque já aconteceu de eu acordar, imaginar, ver e voltar a dormir e não me lembrar a forma de como foi, o que era, entendeu? E já aconteceu também de eu ter 2, 3 cavalos encomendados e eu não pegar na inspiração que veio e depois eu querer voltar para ela e não fluir mais. Então, isso do artista, quando o artista tem esse tipo de inspiração, ele tem que pegar o momento da inspiração e ali, parar o que está fazendo e fazer. Hoje eu já não deixo mais passar a inspiração, não. Eu estou Valmir, é, quando você repete a construção de uma peça, um cavalo, você já sabe como é que é o cavalo, né? Já sabe as peças que você vai usar para construir o cavalo. Mas quando é uma coisa nova, por exemplo, um cavalo marinho, um camelo, uma coisa nova, assim, como é que você vai, rapaz, aquele parafuso, eu vou usar aquele parafuso, aquela rodana, como é que é a escolha das peças? Você vai escolhendo as peças do tamanho para dar certo e no final dar um conjunto que agrada a você. hoje o que eu mais uso são peças de moto, principalmente aquelas coroa. Ô, Jonas, traz uma coroa aí para mim, por favor. As coroas, eu me especializei mais nas peças de moto, que é a coroa, a corrente de moto, que a demanda é muita para o lixo. Então, eu não tenho dificuldade de ter esse material para produzir as artes. Mas aí, entre um e outra, aí eu vou colocando, são essas daqui, ó. Essas Sim. daqui. Aqui na minha região, a demanda por lixo disso aqui é muita.
Então, eu me especializei muito nesse tipo de material, porque até eu não sofro em adquirir para poder produzir as peças. Mas, às vezes, vem inspirações, às vezes eu olho uma, uma, um kit de embreagem de carro, aí quando eu bato o olho assim, eu já estou vendo ela na peça. Eu só faço pegar e já coloco, dá certo. E até a gente, até eu que faço, muitas vezes me surpreende. Rapaz, mas deu certo, cara. Como é que pode o negócio desse? Eu costumo dizer hoje que eu não trabalho só, claro, que eu tenho um apoio espiritual, um dom de Deus que dá aquele up no momento que até eu, às vezes, eu me surpreendo. Sim. Então, questão do material, é isso. Eu não, eu bato o olho, eu já estou vendo o que possa ser. Ô Valmir, você já fez muitas peças. Muitas. Não são poucas, são muitas. Das que você fez, qual foi aquela que você acha que melhor retratou o que você tinha imaginado antes? Foi o cavalo, foi o jacaré? Qual foi das que você produziu? Qual foi aquela que E mais mais, lhe. a, a peça que eu fiz, assim, que eu, quando terminei, eu fiquei olhando assim, eu fiquei mais de hora olhando para essa peça, me surpreendi. Foi um Wolverine, é um personagem de filme, de desenho também. Eu fiz um Wolverine. Cara, quando eu terminei essa peça, eu fiquei olhando assim para ele. Eu disse, meu irmão, ficou muito assim. A forma que ele criou, ele teve movimento na posição e no V dele, assim. Aquele ali eu me surpreendi bastante. Foi ali que eu disse, meu Deus, não é só Valmir que está, não, nesse processo. Não. Tem mais gente, né? Eu e mais alguns, né? Né? Isso é uma coisa que acomete os artistas, né? Ele está sempre com alguma inspiração, né? E essa inspiração E, varia, de cada um tem a sua crença, né? Mas sempre está com alguém. Ô Valmir, você tem uma relação enorme de clientes. Desses clientes, quais são aqueles que mais se entusiasmam com a sua obra? Sai falando, eu chamei alguém, avisei. Como é que é a sua relação com a clientela? mas quem mais gosta, os que se encantam mesmo já são pessoas que gostam mesmo da arte, principalmente colecionadores. Tem um colecionador que hoje ele tem cerca de 46 peças minhas. Agora isso ele tem macaco, gorila grande, cavalo, jacaré, boi, todos os animais que eu já fiz, ele comprou um, ele encomendou e sempre está me comprando. Agora há pouco ele me comprou uma águia que eu tinha aqui. Esse cara, para você ter uma ideia, na pandemia, ele me bloqueou. Ele me bloqueou. Eu fiquei até preocupado. Eu disse, poxa, eu mandei as fotos de uma arte para ele, ele visualizou e me bloqueou. Aí eu falei com a minha esposa, disse, poxa, velho, tá acontecendo alguma coisa, doutor Luiz não me bloqueou. E aí eu entrei no telefone da minha esposa, no dele, e estava desbloqueado, e no meu bloqueado. Eu fiquei pensando, eu não vou incomodar, não, vou deixar ele à vontade. Quando foi com um mês, ele me desbloqueou. Aí eu disse, o que é que está acontecendo, doutor? Ele disse, rapaz, você fica me mandando essas tentações aí, a gente, numa pandemia dessa, eu não estou podendo gastar, e você me mandando isso aí, rapaz, isso é louco. Eu disse, eu lhe bloqueei. Ô Valmir, é, não sei se você tá me ouvindo, não sei se você tá. A internet parece que tá atrapalhando a gente novamente. Mas eu queria saber o primeiro cliente, aquele que comprou o cavalo por R$ 1.500, que era um rapaz muito cauteloso, muito sovina, que comprou aquele cavalo, é o dono do posto. Ele tem uma obra de arte, né? Ele tem a primeira obra de arte feita pelo Valmir Reginaldo. Ele comprou muito barato, né? Ele comprou uma pechincha. Eu acho que quando ele encontra com você, ele deve se sentir assim muito orgulhoso, né? Como é que é? Você já falou com ele depois? Sim, sim, sempre eu vejo ele. Inclusive, eu falei para ele, ó, Marco, eu vou fazer um cavalo desse novo, porque hoje já tem uma performance diferente do início, né? Porque a pessoa vai evoluindo na arte. Já, se você colocar um cavalo de hoje, perto do primeiro que eu fiz, o cara que não sabe, ele diz, ó, esse daqui tentou imitar esse, não foi o mesmo artista.
porque já evoluiu muito a arte. Aí eu falei para ele, vou colocar um novo lá, vou pegar esse velho para levar para minha galeria que eu estou fazendo. Aí ele disse, não, aquele ali eu não vendo, eu não faço nada. E tá lá no posto. Aí ele chegou a me comprar mais um cavalo para colocar em outra cidade em que ele tem um posto. Só que aí no elevado dos valores, aí ele já não teve mais coragem de comprar, porque ele tem mais três postos. Eu disse, rapaz, o marketing do posto é o cavalo na frente. Você vai botar outro. Ele disse, não, não. Seus cavalos tá muito caro. Ele disse, Não, mas tem uma coisa, né? É o marketing para ele, mas tem o marketing para você, né? Porque teve cara que comprou o seu porque viu o cavalo lá, né? É uma coisa assim, é uma relação muito, muito interessante essa. Ô Valmir, as obras de arte, todas elas têm uma assinatura. O cara pinta e faz lá a assinatura. Como é que é no caso desse tipo de escultura que você faz? no meu caso, a minha assinatura, o meu nome eu coloco com aqueles pinos de pinachassis. Fanço, arte, Valmir Reginaldo, uma chavinha e coloco e solto. Todas as esculturas tem um nomezinho, Valmir Reginaldo Soldado. Quer dizer, então, Vou se a mostrar pessoa. aqui para você aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Pronto, ó, isso aqui é uma escultura que eu terminei agora há pouco, ela está só faltando a pintura. É um cavalo. Todo naquele material na coroa, tá Certo. vendo? Perfeito, perfeito. E aqui, e aqui é o meu nome, Perfeito, perfeito. Valmir Então Reginaldo. tem o nome, tem a data, tem tudo certinho, como qualquer outra arte. É Isso, uma. isso. Ô Valmir, já que você está rodando aí pela sua ateliê, vai mostrando as coisas, o que é cada coisa. Assim, você Ó, tem a prensa, você isso tem a. aqui, isso aqui são quatro pernas de dois robôs. Para você ter ideia do tamanho, isso é as pernas dele. Na verdade, são três. Isso aqui é a perna do que nós está concluindo aqui. Eles vão medir 6 metros de altura. Aquilo ali é a parte peito dele ali, ó. Certo? E esses daqui são as cabeças. Ó, Certo. dos três. Agora, uma peça que. Como essa arte, eu fiz a minha primeira eu fiz com escultura, com material reciclado. Tudo, o material era industrial. Eu cheguei numa sucateira aí e tinha um material industrial grande. Aí eu fiz o primeiro que eu fiz, todo reciclado. Aí o rapaz quis mais três. Aí eu disse, aí eu não consigo mais esse material. Aí ele disse, então veja aí, eu quero o robô. Aí eu tive que fazer com esse material. Esse material são chapas novas, são chapa nova. E o que é reciclado aqui são os tambores aqui. Esses tambores são aqueles tambores de ar-condicionado que recarrega nos carros, entendeu? Tem alguns amortecedores de moto ali, ó. Mas essa parte aqui são ferros, são chapas novas. Ô Valmir, uma peça com 6 metros de altura tem que ficar numa. Para comprar tem que ter uma fazenda, né? Tem um sítio, alguma coisa muito grande, né? Esses robôs eles vão ficar na frente de uma academia. O Ah, rapaz já tem dois, na frente, cada academia tem um robô, e ele quer esses outros três para colocar nas outras três academias. Na frente da academia tem um robô. Aí ele fica bem na frente. perfeito. Ô Valmir, e a sua cliente? Você mora em Agrestina. Agrestina, o nome Agrestina vem de Agreste. É uma das principais cidades do Agreste. Então, quando a gente fala assim, lembra de Agreste, lembra de duas cidades. Um é Caruaru, Cunda da Feira, e outra de Agrestina, por conta de Valmir e Reginaldo. São as duas cidades com seus dois marcos. A sua clientela é toda desse entorno? Não. O incrível que pareça, aqui em Pernambuco eu tenho muito pouca arte, muito pouca mesmo. 80% das minhas esculturas elas estão em Maceió, em Alagoas. Maceió, Estão certo. tudo Alagoas. O pessoal da Alagoas gosta bastante, sempre estou vendendo. Esses robôs mesmo são para Maceió. Maceió? Uhum. E esses aqui já são para Maceió. Certo. Então, eu quero dizer somente uma coisa. O nosso programa,
o nosso canal ele é acompanhado por gente de todo o Brasil e gente também do exterior, né? Basicamente pessoa da Argentina e de Portugal. Então provavelmente daqui a pouco a gente vai começar a ver peças de Valmir Reginaldo em outros países, em outros estados. Atualmente está mais no Legal. Pernambuco e em Alagoas, mas a gente vai fazer com que seja visto, pelo menos a arte você está colocando para todo mundo. Ô Valmir, e existe algum tipo de material de sucata que você se recusa a trabalhar porque é perigoso, porque dá trabalho, porque, enfim, é incompatível com a sua arte? Existe alguma coisa que não sirva para trabalhar? Não. Até hoje eu não tive. Ó, eu fiz uma cabeça de cavalo, ela medindo 5 metros de altura, só a cabeça de cavalo. E eu fiz ela toda com garrafa de óleo, daquela garrafa plástica de óleo de motor de carro. Aquele Lubrax da, da, da Petrobras, tudo. O que é que aconteceu? Eu não faço mais porque eu imaginei de ela ter uma durabilidade ao tempo aí de uns 5 anos. Quando foi com 1 ano e meio, ela começou, porque ela estava exposta a sol e chuva, né? Começou farelando, aí não prestou mais. Não presta. Aí eu fiquei triste só por isso, porque não, se ela tivesse uma durabilidade maior, eu poderia estar até fazendo arte hoje com elas. Perfeito. Entendeu? Ô Valmir, Mas você tocou num ponto muito importante, que é a durabilidade da sua arte. A gente sabe que metal, ele quando está exposto à intempérie, está exposto ao sol, à maresia, ele eventualmente ele fica com problemas, né? Ele enferruja, ele, enfim, dá algum tipo de problema. E evidentemente que você faz a arte, uma arte que se precaver contra essas coisas. Aí você pinta. Essa tinta é uma tinta especial, uma tinta que já vem no mercado, que você já conhece, então que você não pode falar para não, como é que é esse da não, proteção da sua arte? tranquilo. É o seguinte, eu pinto sempre com tinta PU, que é a tinta de carro, né? Pinto ela com a tinta de carro, depois dou o verniz PU. Mas mesmo assim, negócio de 6 meses, porque a tinta não penetra em alguns lugares. Aí começa a sair aqueles pinguinhos de ferrugem. Já hoje tem aquela eletrostática, que é uma tinta em pó. Eles aplicam ela, o pó, e depois entra numa estufa, numa quantidade do grau bem alto, para aquecer. E aí a durabilidade dessa tinta é bem maior. Muitas das vezes eles dão garantia até de 5 anos, quando é pintado com eletrostática. Aí algumas peças minhas já foram pintadas com eletrostática, ficou bem legal. Mas até então, quando o cliente não quer, porque a questão de pintar com eletrostática, eu passo para o cliente. Se o cliente quiser, eu levo, ele pinta e ele paga. Quando ele diz, não, vamos, eu quero que você mesmo pinte, aí eu pinto com tinta PU de carro. Certo? Então quer dizer que quando o cliente leva uma peça sua, uma obra de arte sua, ele já recebe uma recomendação de como deve fazer a manutenção. É claro, o cara compra uma casa, um imóvel, ele sabe que a cada 1 ano tem que pintar, ele sabe que tem que tocar lâmpada que queima, ele sabe, enfim, a obra de arte é uma coisa como outra qualquer, né? A pessoa que compra um livro sabe bem que tem que tratar o livro com carinho, não pode estar jogando um livro na água, tal, a gente sabe disso, né? E não é diferente com as esculturas que o Valmir produz. E ele, naturalmente, quando ele vende, ele entrega, ele alerta, olha, a cada 5 anos você tem que pintar e eu recomendo que seja essa tinta. Eu acho que é por aí, né, Valmir? É isso aí. É desse jeito. Tem cliente que não quer que pinte. Ele quer que deixe na cor da sucata, aplique só um verniz, PU e pronto. E alguns, feito o Mano Volta e Meia, eu fui um violão para casa dele, ele mandou jogar vinagre com sal para poder provocar o ferrugem. Para contar tudo amarelinho de ferrugem, aí ele mandou passar um pano e aplicar o verniz. Ficou bem legal também, bem interessante. Isso é interessante, porque o artista, ele sabe do que quer. O artista sabe. E o cliente também sabe. Eu lembro, Valmir, que aqui no Recife teve uma peça de arte, uma escultura metálica, que estava enferrujando. Estava enferrujando porque o cara viu que estava enferrujando. Não, essa peça estava numa praça, e aí o diretor de paisagismo viu que estava lá enferrujando É. e mandou
pintar. E quando mandou pintar, o escultor disse: para aí, rapaz, que negócio é esse? Você está alterando a minha obra de arte? É porque a minha escultura era para enferrujar mesmo. Eu já fiz isso para já fiz para enferrujar. Quer dizer, o cliente ele combina com o artista. Ele tem que combinar com o artista para saber o que vai fazer, né? Porque senão pode alterar, inclusive, o tipo de proposta que o artista quis fazer no início. Mas, Valmir, das suas obras, é, teve alguma que deu mais trabalho? Você não quer repetir? A que me deu mais trabalho, não. Nunca, eu não tive trabalho de fazer, mas teve uma que foi mais demorada, que foi um carro de Fórmula 1. E eu fiz uma homenagem a Ayrton Senna. Aí eu fiz o carro de Fórmula 1, tamanho e largura, tamanho real, modelo, tudo. Aí foi o que mais demorou. Ele passou 6 meses para poder produzir. Mas não que deu trabalho, foi só porque eu acho que por conta do tamanho também. Cara, isso é um negócio com 6 meses, né? Inclusive isso tem uma repercussão grande no custo, né, da obra, né? No custo, né? Eu vou bem. E aí então você tem uma produção que se espraia pelo estado de Pernambuco, pelo estado de Alagoas, naturalmente a partir de contatos como esse que nós estamos tendo vai se espraiar para outras regiões do país. Mas você tem algum sonho como artista? Eu não me refiro àquele sonho que você tinha como adolescente de ser caminhoneiro, não. Eu me refiro ao sonho de um artista mais experimentado e calejado e reconhecido como você. Existe assim algum sonho? Eu quero ver um cavalo meu lá no Vaticano. Enfim, tem alguma coisa assim que você tem uma. É, o sonho de todo artista é esse, né? É ser reconhecido mundialmente, internacional, em todo canto. Né? Isso é um sonho de todos os artistas, querer ser reconhecido. Eu piro muito com aquele Cobra que faz aquelas pinturas. Aquele cara, velho, é muito bom. E o cara tá conhecido no mundo todo. O sonho é mais esse, em terminar uma galeria que eu pretendo fazer, uma galeria do meu jeito. E quando tiver tudo pronto, abrir as portas para visitação e, e que apareçam mais assim. Porque um negócio que é interessante, os jovens de hoje, eles não têm interesse de aprender. Eu tenho aqui um rapaz que já faz uns 3 anos que trabalha comigo, é daqui da minha cidade mesmo, mas fora ele eu já procurei e não tem. Esse cara não sei. Porque assim, o prazer do artista também é passar a técnica dele para outra pessoa. E muitos dizem, não é possível. É possível sim, só é querer, só é ter a vontade. Às vezes o camarada tem até o dom e não sabe. Porque eu mesmo não sabia que tinha essa habilidade de fazer essa escultura. Né? Começou numa brincadeira, mas quantas pessoas não têm um dom em alguma coisa e não desperta por falta de interesse, porque acha que é... Porque hoje mesmo, se a pessoa colocar direitinho, o cara dizer assim, quando eu comecei, meu pai que me criticou no começo. Ele disse, muitas pessoas chegavam lá, o Valmir está fazendo fazendo esse boneco. Ele disse, esse boneco. Eu entendo a ignorância dele, porque ele não sabia o que era arte. Até eu mesmo não sabia. Imagine ele. Mas, assim, na cabeça dele, eu não conseguiria nada de bom fazendo aquilo. A não ser legal, bonito, parabéns, elogio. Tá entendendo? Eu acho que na cabeça dele ele dizia, qual é o futuro que Valmir vai ter fazendo isso? E hoje ele me vê só fazendo isso e construindo minha vida com isso. Eu agradeço muito a Deus por tudo que já construí, esse galpão que eu terminei agora há pouco, entendeu? Que talvez se eu tivesse uma serralharia eu não conseguia, para você ver. Então, quantas pessoas não têm algum dom aí que ele acha, mas eu não vou fazer isso não, isso não vai decolar não. Isso não vai dar sobrevivência a ninguém. E termina não colocando em prática. Eu estava assistindo um vídeo daquele Richter Chester, e ele dizendo, eu sou milionário hoje vendendo água mineral na beira da praia. Muita gente coloca comentário nos vídeos dele dizendo que é mentira, e ele disse, eu provo para qualquer um. Eu sou milionário hoje
vendendo água mineral. Então, assim, aquela pessoa que não acredita que ele fez isso, conseguiu o que ele conseguiu, aonde ele está hoje, vendendo água mineral, é uma pessoa que não sonha, que não acredita em muitas coisas, então termina passando despercebido e não consegue evoluir e nem prosperar, né? Perfeito. Ô, Valmir, e me diga uma coisa, as suas peças são peças elaboradas, são peças difíceis de fazer. Não é feito uma coisinha que você faz rápido, uma modelagem rápida. Você é uma coisa que exige estudo, exige a escolha das peças da moto para poder encaixar uma com a outra. É, você trabalha é, por encomenda ou também pela inspiração, né? Que é você fazendo as peças e deixando que o cliente surge a posteriori. Como é o processo? Você faz as duas coisas. Por exemplo, tem ali um cavalo. Aquele cavalo que está atrás de você, eu não sei se foi por encomenda. Eu sei que os robôs foram encomendados. Mas além vamos assim, dessa produção por demanda, existe também a produção. Não, eu vou fazer aqui, eu tive a vontade de fazer, eu vou fazer aqui um elefante, vou fazer aqui um jacaré, eu vendo depois se aparecer o cliente. E se não aparecer o cliente, ele vai ficar para a minha exposição. Como é que é esse processo? Não, hoje eu faço muita peça por encomenda, como os robôs. Esse cavalo foi encomenda. E eu tô com outro para fazer também. Só que eu peço sempre paciência e falo logo, ó, se você tiver apressado, não vai dar para mim fazer. Porque eu tenho umas esculturas na frente e entre um intervalo de uma e outra, eu sempre paro, tiro alguns dias para fazer algo que venha inspiração para mim. É como eu disse a você, eu não desperdiço mais a inspiração que vem. Quando ela vem, eu faço. Até porque, como eu estava falando, eu pego as encomendas, mas sempre eu falo para o cliente. Ó, o prazo é, por exemplo, se eu vejo que eu vou passar um mês fazendo, eu falo é 2 meses. Posso ser que eu entregue antes, mas é 2 meses. Porque entre esse intervalo de mês e outro, eu posso fazer alguma escultura que venha de inspiração. Aí eu paro aquele trabalho e vou fazer a da inspiração para não perder. Tá entendendo? Aí hoje, pronto, esse cavalo foi encomenda. Aí eu já tenho outro encomendado. Só que esse que eu estou encomendado, eu já falei para o cliente, ó, você tem que ter paciência, porque tem 2 robôs na frente. Quando eu tiver no intervalo, eu pego no seu cavalo, faço um pouquinho, aí paro, tal. Sempre eu falo isso. E a questão também da inspiração, que hoje eu não perdo mais. Não perdo mais a inspiração. Ô Romin, normalmente quem trabalha por encomenda, às vezes recebe umas encomendas muito esquisitas. Né? Eu aqui já entrevistei muitos artistas, muitos artistas. E artistas de toda natureza. Então já entrevistei, por exemplo, um escultor, coincidentemente foi um escultor, que ele foi convidado e foi contratado para fazer esculturas para um cemitério. E ele trabalhava para o cemitério. Né? Ele era o escultor oficial do cemitério. E fazia peças belíssimas. Peças belíssimas. Ele era um escultor italiano, então ele fazia anjos, fazia gárgulas, enfim, fazia as coisas lá da cultura europeia e trabalhava lá. Um outro, e aí uma coisa mais interessante, essa outra, você pode até achar, ela fazia uma arte de maquiar cadáver. Maquiar cadáver. Maquiar cadáver é uma arte muito, muito, muito refinada. É você dar ao cadáver um aspecto mais saudável, um aspecto como se estivesse vivo ainda. E um belo dia, um marido que tinha perdido a esposa, muito jovem, pediu que a esposa, o cadáver da esposa, fosse maquiado de forma que ela parecesse não apenas viva, mas tão sedutora como tinha sido em vida. E a escultura foi com os lábios muito vermelhos, enfim, era como se ela tivesse dormindo, mas muito, muito presente enquanto fêmea. No seu caso, você já recebeu alguma escultura assim muito diferente, muito assim, muito digna de ser. Bizarra. É.
Não, eu não cheguei a receber uma escultura bizarra, mas eu fiz uma escultura que eu não posso falar o que foi, eu não posso postar ela no meu Instagram, divulgar. E o interessante foi que quando eu comecei a fazer ela, a norma era essa. O dono mandou fazer isso. Ó, ninguém pode tocar na sua escultura. Ninguém. Ninguém pode pegar nela, a não ser você. Aí ele até brincou. Brincou não, ele falou sério. Agora eu achei que era brincadeira. Ele disse, se alguém, fora você, tocar na sua escultura, eu vou saber. Eu tenho uma lupa aqui que eu desculpo. Aí eu pensei que era brincadeira, mas era sério. Ele mandou filmar ela do começo ao fim. Quando eu terminei, ele disse, guarde ela aí. Isso tudo filmado. E ele mandou o motorista dele vir buscar. O motorista dele comprou luvas para não pegar diretamente nela. A regra do motorista dele era, quando chegar lá, comece a filmar, quando for pegar ela, até colocar dentro do carro e trazer aqui para mim. Aí, quando o motorista dele chegou aqui, ele disse, Valmir, ele é colecionador de arte. Agora, esse cara, ele é meio bicho, ele tem umas loucuras. Para você ter uma ideia, ele disse que ó, ele tem umas moedas que ele comprou da Casa da Moeda, que ninguém nunca tocou nessas moedas. Elas não têm digital de ninguém. E ele tem umas artes lá, Valmir, que ele comprou por R$ 20.000. Aí vem um shake, todo ano ele faz uma exposição na casa dele, lá na galeria dele. E vem um shake, o shake botou 1 milhão e ele não vendeu. Ele disse, essa peça que você fez dele, essa peça que você fez, ele vai colocar lá, vai colocar ela dentro de uma caixa de vidro. A menina que faz a ação lá é cheia de câmera, ela não pode. Ai dela se ela levantar o vidro assim, não pode. É muita coisa. E aí ele não deixou. Eu não posso falar o que foi, eu não posso postar no meu Instagram o que foi. Ele tem lá o meu nome, tem o registro, tudo, mas ele disse: você não tem autorização de postar nem de falar para ninguém. No dia que eu souber, alguém chegar aqui para mim e dizer: você, Valmir fez isso para mim essa arte, eu mando ela de volta para você, não vale mais nenhum real. Bom, se Nem que alguém. tirar. Então, isso é uma encomenda extremamente bizarra, como você usou, né? Uma coisa É, completa. E isso é uma coisa normal, quer dizer, você pensa que. Olha, é que eu lembro que a gente já, aqui no canal, já entrevistamos um tatuador. Rapaz, que esse cara recebeu de encomenda. É cada coisa maluca que você não pode imaginar. Mas isso mesmo, isso é o eu mundo imagino. é o mundo da arte. É o mundo da arte e um artista talentoso como o Valmir, ele, ele sabe o que é isso. Né? As pessoas querem ter peças feitas por Valmir. E essas peças nem sempre são aquelas que são usualmente vistas pelas pessoas. Então, exatamente, o Valmir de vez em quando vê isso. Bom, nós estamos chegando, Valmir, infelizmente, ao final dessa nossa conversa. É uma conversa maravilhosa. Não é todo dia que se conversa com alguém talentoso como você. Não apenas talentoso, mas que faz uma arte diferente. Eu contava para o Valmir que o canal Arte Agora, anualmente, distribui o prêmio Os Melhores do Ano. E no ano passado, entre os melhores do ano, havia um escultor argentino que fazia uma obra parecida com a do Valmir. Não igual, mas parecida. Lembrava do escultor do Valmir. E isso é uma coisa que mostra exatamente o quanto é raro num Brasil como esse, todos nós que tem um escultor que trabalha da forma como o Valmir faz e aproveitando os materiais e com essa técnica maravilhosa que reproduz tudo. Mas nós estamos chegando ao final desse nosso encontro. E aqui no canal, nós temos um costume, uma tradição de quem encerra nossa programação são os convidados. Então eu passo a você a palavra para as suas despedidas. Com a palavra, Valmir Reginaldo, o nosso escultor, o nosso artista que transforma coisas que aparentemente não têm significado em obras de arte de muito valor. Valmir Reginaldo com todos vocês. Bom, eu que agradeço por poder participar aí. Espero que os telespectadores que estão assistindo gostem do meu trabalho, curtam. Qualquer coisa, vocês podem entrar no meu Instagram, @Valmir Reginaldo, ou no Facebook também, Valmir Reginaldo, TikTok, Valmir Reginaldo.
Espero que todos tenham gostado. Eu fiquei muito feliz em poder participar, contar um pouco da minha história. Espero também que sirva de inspiração para muitos aí que estejam presos, se soltem e façam arte. Que todo mundo é um artista, né? Alguma coisa a pessoa é boa, né? Alguma coisa. Beleza? Satisfação.